O dia começa antes das 8 da manhã aqui no IOT. Hoje o programa Saúde saiu dos estúdios e veio até o centro cirúrgico acompanhar a equipe do Dr. André Kuhn, pois hoje teremos uma cirurgia de prótese total por robótica. Mas antes de mostrar tudo para vocês, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Passo Fundo Shopping. E Mano Escobar. Vocês têm acompanhado ao longo desses anos o Dr. André Kuhn trazendo todas as informações acerca do que ele faz em robótica aqui em Passo Fundo, no Brasil e internacionalmente, né, doutor? Hoje mais um caso que o senhor já operou um dos joelhos. O que vai acontecer hoje aqui nesse bloco cirúrgico? Bom, esse paciente, ele tem já uma prótese implantada há mais de 10 anos no joelho direito, feita de maneira convencional. E ele tem agora dor no joelho esquerdo, tem uma deformidade, que o joelho está torto em varo, né? E a gente vai fazer uma prótese usando a tecnologia robótica. Então ele tem um pinçamento articular, uma deformidade, isso tira a congruência da articulação, provoca dor, limitação funcional. Então ele chegou no seu limite de tolerância e ele está com bastante dificuldade para caminhar, tudo, né? Ele é um paciente que não tem ainda 70 anos de idade, então isso limita muito, né? E pelo sucesso da cirurgia do joelho direito, ele tem toda a coragem de fazer o joelho esquerdo, porque ele sabe o quanto ele vai melhorar. E nós vamos usar a precisão da robótica para corrigir e tentar deixar o eixo praticamente igual ao outro lado. E isso vai dar uma simetria dos membros, permitindo uma funcionalidade e uma estética funcional melhor. O robô já está aqui, doutor, vocês fazem muitos exames e já tem um planejamento 3D ali que vocês seguem, sim ou não? Não. Essa tecnologia que a gente usa, chamado Core, é uma real inteligência. Ela não precisa de nada de medidas prévias. Claro que a gente tem raio-x, a gente tem o exame físico, tudo, mas a gente vai tomar as medidas no transoperatório. Isso vai para o software, é feita a leitura, é online, é muito rápido, em 2, 3 minutos a gente tem todo esse planejamento feito e a partir disso a gente vai planificar a cirurgia que a gente quer fazer. Né? E como o senhor fala sobre prótese parcial ou não, hoje ela é total? Sim, essa prótese hoje é total. Isso é uma prótese total e vai ser feita uma prótese total. A gente vai trocar o fêmur, a tíbia. O que a gente faz? Esse lado aqui foi feito também a patela. Esse lado, a patela está muito boa. Eu vou só tirar os osteófitos, preservando a cartilagem patelar. Mas é uma prótese total, que é trocado o fêmur e a tíbia com um insert de polietileno que se encaixa na tíbia para dar a mobilidade. O que é uma prótese parcial? Uma prótese parcial é quando parcialmente a gente troca só um lado. Por exemplo, se esse paciente tivesse um joelho melhor, eu poderia fazer só uma prótese medial, em que eu trocaria o fêmur e a tíbia e preservaria o restante do joelho. Então, em situações a gente faz, né? E é muito comum e cada vez se faz mais as meias próteses que as próteses parciais. A grande diferença é uma melhor funcionalidade e uma sensação de um joelho normal, porque a gente preserva os ligamentos cruzados e isso devolve às pessoas uma percepção natural de um joelho fisiológico, diferente da sensação de um joelho protético, que a gente resseca os ligamentos cruzados e é uma substituição total. Então, são situações cirúrgicas com resultados funcionais diferentes. Uma prótese parcial permite um grau de funcionalidade muito maior, às vezes de esporte, até de trabalho, diferente de uma prótese total, que tem que ter um certo cuidado para evitar o choque de um metal contra o plástico, para evitar lesão e o próprio desgaste e um afrouxamento precoce de uma prótese. O que vocês vão ver hoje no programa é inédito para nós, doutor, porque a gente vai acompanhar desde a sua preparação, já estamos aqui, e vamos ver
como vai ser a cirurgia. Isso aí. A cirurgia robótica de joelho é um procedimento de artroplastia que utiliza um sistema robótico para auxiliar o cirurgião a posicionar com maior precisão os componentes da prótese. Para que serve a robótica? Serve para a gente personalizar a anatomia. É como se fosse o alfaiate tirando as medidas para fazer a roupa. Então esses sensores a gente vai captar pontos. Então isso aqui é uma marca no fêmur para posicionar. E aí a gente vai marcar pontos anatômicos para daí tirar toda a medida de ângulos, de rotação, de tamanho da anatomia do paciente. Vai ver o ângulo de rotação do centro do fêmur com o centro do tornozelo com o joelho. Então, essa imagem aqui agora é o ângulo de rotação que a gente está pegando. Toda a mobilidade do paciente. E agora nós vamos marcar anatomicamente toda a medida femoral e tibial. A gente vai passando justo ao osso e isso vai tirando a medida e mapeando em 3D, lendo toda a anatomia do paciente. Então a gente está mapeando, né, para ter exatamente o tamanho e todo o formato do osso. Então ele fica todo pintado. Existem alguns pontos que são a referência, que se não pintar ele vai aparecer em azulzinho, pedindo para pintar se não tiver ok. O cirurgião planeja a cirurgia num software 3D e o braço robótico executa os cortes e o posicionamento dos guias de corte conforme o planejado. Então aquelas marcas azulzinhas que apareceu, tem que pintar em cima porque ainda faltou. Então ó, ele está pedindo agora para a gente pegar o centro de rotação do fêmur, porque o ângulo dele deu mais que 7 graus de varismo, e aí o computador pede para a gente pegar esse centro, para dar mais exatidão nas medidas. E agora nós vamos marcar a tíbia. Agora nós vamos mapear a tíbia, as medidas anatômicas da tíbia. Navegação e braço robótico. O sistema de navegação usa sensores para monitorizar os parâmetros corporais e o posicionamento dos ossos e implantes. Mapeada a tíbia, a gente vai ter agora a configuração dos tamanhos que deu a medida, e a gente vai fazer alguns ajustes de posicionamento. Feito isso, a gente agora vai testar a mobilidade. A gente mede o tamanho dos ossos e agora a gente vai avaliar como é que se comporta as estruturas ligamentares periféricas do joelho. 11 graus de varo. E a gente consegue ver que ele reduz sem mexer em ligamento para 2 graus. Então é uma deformidade que se corrige e a gente consegue entender ela. Agora a gente vai fazer o estresse em varo e valgo, testando os ligamentos periféricos. Vantagens da cirurgia robótica: menos lesões de tecidos moles, precisão, resultados otimizados, reabilitação.
aí a gente está vendo que esse paciente tem o roxinho, mostra a parte lateral, o amarelo, a parte interna do joelho. Então a parte lateral tem uma folga de 2,3 milímetros em extensão e 3,6 milímetros em flexão. A parte interna está comprimido, apertado, menos 3,3 e 6,7 em flexão. Então a gente vai tentar agora fazer um balanço sem mexer muito em tecido, ajustando essa rotação e o corte ósseo. A gente usa um capacete estéreo para evitar que bata o osso do paciente no nosso rosto e caia no campo cirúrgico. Então a gente usa uma proteção que é estéreo para não ter risco de contaminação. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui do IOT. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Agora nós vamos começar a parte da robótica. O que é o braço robótico? Isso aqui é o braço robótico, né? Tem leitores, sensores que vai se comunicar com a câmera e vai sair uma broca. Essa broca que vai sair aqui, está mostrando aqui, ó, ela só vai cortar o osso programado. Então ele sai dessa cor rosa, vai para azul, verde e fica branquinho. Quando fica branquinho, significa que está no limite. E a broca não vai mais cortar. Então ela está programada pela leitura anatômica que foi feita. Então ela vai dar precisão com uma margem de erro de 0,5 milímetro. E ela vai cortando o osso pré-determinado pelas medidas que nós tomamos. E o tamanho anatômico do implante. Quando fica branco, significa que já está no tamanho, na medida de corte exato. A parte de cortes da robótica está finalizada. Depois a gente vai só fazer a parte dos balanços ligamentares para ver as medidas, se saiu exatamente como a gente programou, né? Depois de colocar os implantes de prova. Durante o preparo, a gente faz bloqueios anestésicos na cápsula posterior. Isso ajuda a anestesia que o colega anestesiologista está fazendo, que é uma raquianestesiologia com uma sedação. E a gente faz bloqueios periféricos. Então isso aqui é um bloqueio da cápsula posterior com o coquetel anestésico. Depois que a gente terminar a cirurgia, o anestesiologista com o aparelho de ultrassom vai colocar no canal chamado adutor um catéter, onde diariamente é feita nova analgesia, fazendo com que o paciente sinta menos dor do que o habitual de uma cirurgia convencional. Então,
Além da robótica, a gente usa técnicas anestesiológicas que permitem o conforto, então menor agressão cirúrgica pela cirurgia e ao mesmo tempo a gente vai bloqueando, né, os tecidos com anestésicos para que tenha uma analgesia maior. Então, o que a gente viu? Ó? Se programou para deixar 3 graus de varo, ficou os 3 graus varo, né? E a gente vai testar a mobilidade, como é que vai funcionar o novo joelho, se ficou de acordo com o que a gente programou, que é o que a gente quer. Isso é em milímetros, a gente quer uma folguinha de 2, 3 milímetros, então ficou perfeito. Bom, aqui nós temos um implante femoral que vai ser implantado no paciente. Isso é um implante definitivo. Isso aqui é uma liga metálica de cromo cobalto morbidênio. É um metal de implante definitivo que ele tem baixa reação com o corpo humano. Então é cimentado essa prótese. Isso aqui vai ser preso com cimento ósseo, né? E esse aqui é um implante tibial. Então, colocado na articulação, esse implante aqui vai ter aqui depois um engate de um polietileno, no caso aqui vai ser 9 milímetros, e isso é onde o fêmur vai trabalhar em cima, dando toda uma estabilidade. Então isso aqui é o polietileno definitivo. Isso aqui é um plástico, é um polietileno de alta duração, ele é tratado com vitamina E para ter uma resistência maior, e ele vai fazer uma interface entre o metal do fêmur e o metal da tíbia, onde vai ter um movimento de flex-extensão. Esse poste aqui, ele permite a estabilidade para o joelho ficar estável, substituindo os ligamentos cruzados. Doutor, além do senhor, sempre tem os demais doutores que trabalham com o senhor? Sempre 2 auxiliares, né? Então, como é que a gente trabalha? A equipe tem a instrumentadora, a Lidiane, né? 2 auxiliares, um R4, que está fazendo especialização em cirurgia de joelho, que é o Pedro, e o nosso residente R3, o Patrick, né? E atrás dos campos cirúrgicos, nosso colega anestesiologista, o Dr. Alexandre Seulin, da equipe do CAMP, que fazem os milagres da analgesia, né, pós-operatório. E todo o time de circulantes, né, e de apoio técnico, né, que nos ajudam a poder trabalhar. Então isso aqui é um trabalho de equipe. A cirurgia foi finalizada, um paciente com uma grande deformidade em varismo, a perna bem cambota, ficou reta, alinhada, e usamos a robótica para fazer o planejamento da anatomia do paciente. Então todas as medidas tomadas, ela traduziu a anatomia e a gente fez um balanço ligamentar com um balanço ósseo, ajustando o implante, e cirurgia finalizada, o paciente com arco de mobilidade total do joelho, vai passar da recuperação daqui a um pouco, e hoje de noite ele já tem condições de sair da cama, pisar e ir no banheiro com o uso do andador deambulando. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui do IOT. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Estamos de volta para o último bloco do programa Saúde, hoje com o Dr. André Kuhn aqui no IOT. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping.
e Mano Escobar. Hoje vocês acompanharam a cirurgia, porque a gente sempre está lá no sofazinho, na tranquilidade, né, doutor? Que número já é essa cirurgia? E lhe dizer novamente que é impressionante a organização e a certeza de que tudo vai dar certo e a tranquilidade que o paciente fica ali, né? O que a gente tenta fazer? Acolher da melhor forma possível as pessoas. Uma cirurgia, ela começa já no momento que a gente chama o paciente na sala de espera. Aquele momento que ele levanta da cadeira para chegar até a sala do consultório, ali já começou muitas vezes um procedimento, que é a empatia do acolhimento. É a segurança que a gente tem que transmitir para as pessoas, é um aperto de mão, é o entender a necessidade da pessoa, entender como personalizar a melhor conduta, entendendo a vida, o que a pessoa gosta de fazer, as limitações. Tem muitos pacientes que a gente fica às vezes em dúvida, o que é o melhor para ele? É melhor operar? É melhor tentar tratar conservadoramente? Talvez ele esteja em um momento que a gente possa fazer uma cirurgia não tão agressiva, que é às vezes uma prótese unicompartimental, que é uma meia prótese, onde a gente faz toda uma avaliação se essa articulação vai durar para o resto da vida, se os demais compartimentos que não estão gastos, eles têm uma condição de sobrevida de longo prazo. Isso permite a gente fazer uma meia prótese. Ou se esse paciente tem uma demanda e já tem um certo comprometimento da articulação e que às vezes em 5 a 10 anos o restante vai degenerar, a gente planeja muitas vezes uma prótese total. Então essa decisão era tomada em conjunto. A partir do momento que a gente toma a decisão cirúrgica, se faz todo um planejamento de risco cirúrgico, se avalia os exames, faz todo um pré-operatório, onde o paciente faz exames cardiológicos, exames laboratoriais, exames de urina, faz uma avaliação às vezes dentária para ver se não tem nenhum foco que possa ter risco de infecção. E o melhor momento para que ele está preparado, a gente agenda a cirurgia. Esse momento aqui dentro do hospital, ele tem que ser de maior tranquilidade. Então o paciente ele é sedado, ele nem sequer vê fazer a raquianestesia, porque ele está sedado, ele é sentado, ele é feito o bloqueio anestésico. Durante a cirurgia, ele vai estar relaxado para não ouvir o barulho. Isso também ajuda o cérebro a ficar tranquilo e não despertar sensações que possam ajudar a ter dor no pós-operatório ou às vezes até uma depressão pela ansiedade causada por todo o estresse. Uma cirurgia é um estresse, a pessoa se estressa, o organismo se estressa no sentido de reparar o dano cirúrgico, porque é aberto, é cortado, é mexido, isso gera um processo inflamatório. Então, quanto mais conforto, menor agressão a gente faz, melhor é a facilitação e não desencadeia alterações psíquicas que provocam uma coisa chamada dor neuropática. Muitos pacientes têm uma dor crônica no pós-operatório, porque tudo isso que às vezes não é bem realizado facilita. Então a gente tenta ao máximo minimizar o risco para que o nosso organismo desencadeie reações adversas que a gente não gostaria de ter. E a cirurgia feita pela robótica, ela permite um planejamento em 3D. Eu gosto de usar uma analogia para as pessoas entenderem que muitas vezes o cirurgião é como se fosse um alfaiate que está ali tirando as medidas da pessoa, vendo o grau de mobilidade da articulação, vendo o tamanho exato para ver qual é o melhor tamanho do implante femoral, melhor tamanho do implante tibial, quantos milímetros vai ser o polietileno, que é o plástico que fica entre o metal e o fêmur, e como fazer o balanço entre os ligamentos laterais e mediais para dar o equilíbrio dentro de uma angulação permitida e com algumas variabilidades que permitem menor agressão aos tecidos e partes moles. Isso permite uma cirurgia perfeita. O que nos orgulha, doutor, é que o senhor leva este conhecimento e essas técnicas para fora do país. O senhor esteve fora, né, doutor? Foi a São Paulo e depois? Sim, eu estive final do mês de julho, início de agosto, em São Paulo, numa jornada chamada Jornada Leonesa, onde eu falei de prótese unicompartimental associada à reconstrução do ligamento cruzado anterior, mostrando o que a bibliografia médica e as evidências mostram de indicação. E na semana seguinte eu fui para Cartagena, num congresso de prótese de quadril e joelho, na Colômbia, onde eu falei de prótese unicompartimental e que a gente é uma grande experiência e hoje por robótica nós fomos pioneiros no Brasil a fazer as próteses por robótica unicompartimentais e a gente tem uma grande experiência já com isso, então a gente começa a compartilhar esse conhecimento.
E semana passada eu estive na Inglaterra, em Watford, onde a gente treinou médicos brasileiros na cirurgia robótica de unicompartimental, prótese total e revisão de prótese de joelho. E já então, não é a primeira turma, né, doutor? É a quarta vez que eu vou, né, que a gente organiza, e a gente é speaker desse evento e treina pessoas para ir reproduzindo. Agora, dia 20 de setembro, eu vou para Mumbai, na Índia, onde eu vou acompanhar um robô chamado, feito pelos coreanos, mas ele é de propriedade indiana, e a gente vai ver, ele tem quase pra gente, todos os cortes ósseos feitos de forma autônoma, o médico programa e ele vai executar sem a interferência humana os cortes ósseos. Então ele é um chamado robô autônomo e que vai vir para o Brasil e provavelmente eu serei um dos speakers e divulgadores dessa técnica, né, dessa empresa chamada Miril. E voltando de lá, eu chego no Brasil e vou treinar 20 médicos na técnica robótica em Porto Alegre, lá para o Hospital Mãe de Deus, que também tem agora o mesmo robô que a gente tem, e vou fazer um treinamento prático para capacitar e certificar 20 profissionais de cirurgiões de joelho. E o paciente de hoje, joelho novo? Sim, o paciente de hoje é um paciente já meu antigo, né, que me manda muito paciente pelo resultado que ele teve há mais de 10 anos com o joelho direito que eu operei, e hoje eu vou fazer o joelho esquerdo dele, fiz o joelho esquerdo dele, botando uma prótese por robótica, e a cirurgia ficou perfeita, ficou bem como eu queria. A grande diferença da técnica convencional para a técnica robótica é reprodutibilidade de resultado. Você sabe que aquilo que você queria fazer saiu. Claro que uma cirurgia depende de vários outros fatores, mas esse fator técnico, a robótica nos dá uma segurança e ela permite a gente ter reprodução daquilo que a gente planejou, diferentemente de uma cirurgia convencional. E a gente segue aqui e continua, doutor, pertinho do senhor para levar todo esse conhecimento para todo mundo e mais saúde com muita humanidade. Parabéns, doutor. Sucesso. Obrigado. E vamos ver esse novo robô aí, hein?